casal de crianças brincava alegremente num jardim repleto de flores e plantas ornamentais. Eram Kay e Gerda, crianças que cresceram juntas e foram criadas como irmãos. Kay, garotinho, conhecia todas as plantas e amava cada flor daquele jardim. Gerda, com 3 anos a mais que o irmão, adorava os olhos dele, sempre querendo protegê-lo de tudo. A inocência daquelas crianças não assustava nem os pequenos animais da floresta. Desde que novinhas, eram acostumadas com a região e não sentiam medo de andarem sozinhas em locais próximos à vila. No entanto, isso não queria dizer que não havia perigo por ali. De volta àquele mundo distante e obscuro, um ato de negligência proposital de um daqueles demônios fez com que um dos amaldiçoados, aqueles espíritos que pertencem a eles, caíssem de onde estavam. Ao tocar do chão, ele se quebrou em bilhões de pequenos fragmentos que se espalharam por diversos lugares do planeta. Os demônios simplesmente riram da situação. Pois sabiam o que aquele incidente iria provocar. Quanto mais maldade no mundo, melhor seria para eles. Os pequeníssimos cacos de vidro que se formaram na queda foram relançados para o alto e, de repente, começaram a cair como uma chuva cai das nuvens. Porém, não era um fenômeno natural, mas sim uma chuva formada por fragmentos de um espelho amaldiçoado. Gerda achou tudo aquilo muito estranho e foi em direção ao irmão para socorrê-lo. Mas, antes que pudesse alcançá-lo, o garoto já tinha olhado para cima. Assim, um caquinho do espelho o atingiu diretamente em um dos seus olhos. O outro, o coração, e o fez chorar. Armou forças, não se sabe de onde, a fim de carregar Kay até a vila. Aos poucos, o garoto foi se recuperando, mas ao mesmo tempo não parecia ser o mesmo menino gentil e falante de antes. Gerda e sua avó notaram que o comportamento de Kay havia mudado. Até a sua pele estava mais pálida. Nos dias que se seguiram, Kay se mostrava cada vez pior. Quando foi novamente ao jardim com a irmã, Gerda o viu chutar as plantas e pisotear as flores que ele tanto admirava. Tornou-se arrogante e, vez ou outra, fugia para a praça central da vila para aprontar alguma peripécia. Houve um dia em que, nessa mesma praça, ele prendeu seu trenó a um outro maior. Está de olhos, o trenó maior saiu em alta velocidade, levando um deles junto. O problema é que Kay estava sentado no seu trenó e não conseguiu sair. Já distante da vila, os trenós pararam e o maior desceu uma fita espinha e protegida por um tipo de pele grossa e totalmente coberta de neve. Bom, quando ela se desfez daqueles trajes de frio, revelando sua pele alva e o seu rosto quase congelado, o menino constatou que era a Rainha das Neves. Paralisado pelo medo, Kay não pensava em outra coisa a não ser em voltar para sua irmã e sua avó. Pressentindo que ele poderia reagir, a rainha deu-lhe um beijo na testa e disse: a partir de agora, seu coração se torna como o meu, congelado. O amor pelas pessoas e pelas coisas se tornará algo do seu passado, que você nem se lembrará mais.
Vamos transformar esse mundo e torná-lo como eu e você somos. Kay foi tomado por todos os sentimentos contrários que ele antes alimentava. O coração do pobre menino estava coberto pelo gelo da Rainha das Neves. Em casa, Geda não sabia o que fazer, nem por onde começar a procurar seu irmão. Foi então que ela se lembrou de uma história contada pela avó, que envolvia uma rainha de coração gélido e muito má, a Rainha das Neves. Só podia ter sido ela quem tinha raptado o pequeno Kay. Gerda não descansaria enquanto não encontrasse seu irmão. Determinada e alimentada pela fé que guardava em seu coração, ela saiu sozinha em busca da Rainha das Neves e, consequentemente, do pequeno Kay. O trajeto não foi fácil. A certa altura de sua odisseia, a menina encontrou uma pequena casa onde parou para pedir ajuda. Ela foi atendida por uma anciã que parecia ter um bom coração. Ela logo contou sua história e a solitária velhinha, apesar de tratar Gerda muito bem, fazia de tudo para segurar a garota. Apesar das investidas da senhora, a menina tinha outros planos e, na primeira oportunidade, seguiu seu caminho. Já quase no final do dia, Gerda avistou uma gralha. O lindo pássaro azul e branco estava preso a uns galhos, mas logo foi libertado por ela. Em troca, o pássaro a guiou até um castelo que havia por perto. Lá, a menina assim encontrou um príncipe e uma princesa. Ela lhes contou sua história e, infelizmente, obteve a ajuda dos dois, recebendo alimentação, roupas novas e uma carruagem com ricos detalhes em ouro e detalhes com o brasão do castelo. Posteriormente, partiram juntos na missão o cocheiro, seu ajudante e mais um criado. Contudo, o caminho foi interrompido por 3 ladrões. O dono da carruagem havia chamado a atenção dos bandidos, claro. O cocheiro, o trintanário e o criado foram rapidamente mortos, enquanto Gerda era vista como uma possível e farta refeição. Os criminosos preparavam as facas para cortar a menina em pedaços, quando um deles, uma garota que comandava os demais, mandou que deixassem a menina em paz. Gerda apontou a ela toda a sua saga e, por compaixão, a jovem deu-lhe uma rena para seguir em frente. Gerda e a rena chegaram até o palácio de gelo da Rainha das Neves no dia seguinte. A menina desceu do animal e, próximo ao jardim do palácio, rezou o Pai Nosso, oração que ela sempre recorria em momentos de aflição e medo, ou antes de enfrentar algo que ela não conhecia. Enquanto Gerda rezava, o vapor frio que saía de sua boca foi ganhando formas, até formarem o que pareciam anjos. Esses seres celestiais formaram uma espécie de escudo de proteção em torno da menina, enquanto ela caminhava a passos firmes em direção ao palácio. Ao entrar no palácio, Gerda não encontrou qualquer sinal da rainha. Ali dentro, em um dos cômodos, encontravam-se apenas um garotinho solitário, entorpecido por magia. Ele estava concentrado em um tipo de jogo de figuras em forma de letras e tentava formar uma palavra: eternidade. A rainha havia dito ao garoto que, se ele conseguisse formar tal palavra, seria libertado e se tornaria senhor do próprio mundo. No entanto, como estava enfeitiçado e continha ainda um fragmento de vidro em seu olho,
Não conseguia formá-la. Foi quando a porta se abriu e uma menina entrou. Gerda finalmente encontrou seu irmão. Correu até ele, sentou-se ao seu lado, abraçou, emocionada. Veemente dizendo que finalmente o encontrara. Entretanto, ela percebeu que seu irmão estava completamente sem emoção e parecia que seus pensamentos estavam em outro lugar. Que ele estava gélido e distante. As lágrimas correram dos olhos da menina. Ah, será que havia perdido o irmão? Foi então que o inesperado aconteceu. As lágrimas de Gerda caíram no peito dele. E isso foi o suficiente para que o gelo começasse a derreter. Aos poucos, Kay foi voltando a si. Reconhecia a sua irmã. Eles conseguiram fugir do palácio sem serem vistos. A rainha ainda não havia retornado e por isso tudo se tornou mais fácil. Após uma longa jornada de volta, chegaram em casa na vila, mas já não eram mais as mesmas crianças do início da aventura. Eles haviam se tornado adultos. Apesar de ser uma história bem diferente do que a Disney apresentou ao público, não dá para negar que é interessante as mensagens deixadas aqui, não é? Olha só, elas falam de amor, coragem, compaixão, perseverança e, principalmente, de fé. Mas as diversidades encontradas na jornada, por exemplo, significam o processo da construção do caráter daquelas duas crianças. Todas as dificuldades pelas quais passaram as tornaram adultos mais fortes e decididos. E, principalmente, adquiriram sabedoria e discernimento em relação à própria vida. A vida realmente tem valores ocultos que, se nós não tivermos força ou coragem para enfrentar as adversidades, jamais descobriremos. Essa foi a verdadeira história de Frozen. E podemos dizer que é